Queridos, é uma satisfação grande estar podendo vir gravar esse material, esse conjunto de informações que a gente já vinha juntando já há algum tempo e, na verdade, venho protelando a publicação e, enfim, a exposição desse material por uma série de motivos, de dificuldades de tempo, de lutas, de procrastinação no sentido de cumprir missão que Deus dá, e isso é algo sintomático para a gente. Eu, na verdade, tenho o privilégio de poder passar por tudo isso, por cima de tudo isso, e poder estar vindo preparar esse material para os amados. Na verdade, isso começou nós estamos falando aí de 10 anos atrás, onde num período de extremo conflito, de muita luta, batalha mesmo de carreira, de dúvidas em relação à própria vida, uma série de situações que a gente veio conflitando e tentando administrar, quando fui assaltado, fui tomado pelo Senhor num chamamento assim, bem específico, bem tremendo, permeado de visões, de sonhos, uma situação muito específica, eu contaria depois para os irmãos, mas que na verdade me levou a um entendimento do chamado para o seminário. E naquele momento eu não tinha a menor intenção de me relacionar com alguém. De fato surgiu Gislene, que na verdade veio a ser minha esposa mais tarde, e através de uma confirmação assim muito séria na palavra, um negócio tremendo de Deus para nós. E nesse tempo ela também recebeu o chamado e nós fomos compilados em sonho, visão, juntos, de que algo específico estava preparado para nós. Nós precisávamos nos preparar nossa vida financeira, preparar nossa vida com Deus, preparar nosso relacionamento, para que a gente recebesse o que Deus estava já nos trazendo e preparando o ambiente para nos trazer. Naquele momento de conflito, antes até de sair de Vitória, eu fui buscar o Senhor no monte. Não sou muito afeito a monte, embora não tenha nada contra, mas eu subi ao monte numa madrugada fria, chuvosa, de uma terça-feira, e muito compungido, chorando diante do Senhor, eu coloquei para Ele o meu coração aberto e eu pedi a Ele que Ele me explicasse, que Ele me dissesse o que estava acontecendo. Ele me deu uma clareza muito grande, uma certeza muito grande do que estava ocorrendo. E eu pedi a Ele duas coisas. A primeira, que Ele não me permitisse ser um servo medíocre, que Ele me tirasse da mediocridade diante dEle. E a segunda coisa que eu pedi a Ele, que Ele me revelasse todas as verdades contidas na palavra, que ainda estavam ocultas e que iriam ser reveladas. Mas isso, na verdade, a gente não faz sentido, a gente não faz muita ideia de como funciona isso e de qual efeito isso tem para Deus. Foi tremenda a forma como ele veio revelando situações, circunstâncias. A partir dali, logo em seguida, a gente confirmou o noivado, o casamento, viajamos. A princípio ia ser para São Paulo, para a Palavra da Vida, um seminário completamente diferente, mas Deus, através de um irmão, nos disse que iria ser o Rio de Janeiro, o Seminário do Sul, e aquilo ali foi assim sobrenatural para a gente, porque o irmão não sabia de nada do que a gente estava vivendo, dos conflitos, e ele me disse que no Rio eu iria receber aquilo que eu estava buscando, sem saber do que estava ocorrendo, do que a gente tinha conversado com o Senhor. E fomos para o Rio então, e ali começamos a morar no seminário. Aqueles dias foram dias e meses assim, de tratamento profundo do caráter, da fé, da paciência. Ali nós somos tratados na essência da gente. Milagres aconteceram, passamos provações terríveis ali, de falta de recursos, de falta de ânimo para conseguir avançar, mas Deus nos sustentou de uma forma sobrenatural e fomos provados.
E junto com a aprovação do Senhor, a gente recebeu também retaliação de Satanás, onde, na tentativa de nos tirar daquilo que nós estávamos nos preparando para receber, ele não conseguindo, através de circunstâncias do dia a dia, seduções e situações embaraçosas, ele fez uma materialização dentro do nosso quarto de madrugada. E aquilo ali nos marcou a covardia do demônio que vem querer atrapalhar, vem querer colocar fumaça naquilo que Deus está fazendo. E a gente, ao passar por essa prova, nos fortalecemos demais, foi muito, muito forte para a gente. E podemos contar detalhes de tudo isso mais tarde, numa outra situação. Mas o que fica para mim nesse momento é que já estávamos ficando prontos para receber aquilo que a gente iria receber, que é uma palavra profética de Deus, uma palavra de restauração para a igreja. Eu lembro que quando eu estava indo em Vitória, antes de viajar, eu recebi um sonho de Deus. Ele me deu um sonho em que ele me mostrava uma placa enorme, parecia uma grande loja, um grande local, não sabia exatamente o que era, mas ou se era um monte que tinha um letreiro enorme de neon escrito missão, e aquilo piscava incessantemente com letras azuis e vermelhas. Aquilo foi tremendo para mim. E num dos momentos, já no Rio de Janeiro, eu e Gigi dormindo de madrugada, eu sonhando tremendamente com algo específico do reino, e que era muito simbólico. Ela me acordou de madrugada me perguntando se eu estava sonhando. Eu falei que estava. E ela me perguntou: você está sonhando com isso, 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 isso? Eu falei: sim. Eu falei: pois eu estou sonhando com a mesma coisa. Ou seja, a gente estava em sintonia, recebendo aquilo que o Senhor estava nos preparando. E o Evangelho do Reino veio através dos nossos amados Arcélio e Damásio, queridos pastores que nos trouxeram essa verdade, que nos mudou o coração, no sentido de entender o propósito de Deus, entender o plano maravilhoso. Isso para mim foi significativo, e para os quais eu sou grato até hoje e serei grato para sempre. Atenção, teste 1, Recebemos preparando então uma a visão clara do papel da igreja nesse reino. 1. E hoje, com muita tranquilidade, eu posso dizer para os amados que o que nós vamos conversar aqui nesse seminário, a partir de agora, vai fazer todo sentido para você lá na frente. Vai fazer toda a diferença para a tua vida cristã, para a tua vida com Deus, seu entendimento de Cristo, a pessoa de Cristo, o papel dele, o que é o reino, o que é o escolhido de Deus, como funciona você e eu sermos escolhidos de Deus, o que é a predestinação bíblica, que na verdade eu não entendia e todo mundo faz muita confusão com isso, eu não conseguia compreender. Mas eu posso dizer para você que os dias de estudo dessa palavra, à medida que eu fui recebendo, compartilhando com ela, eu passava dias de dor no quarto, de embrulho do estômago, de tão forte que é essa palavra, de tão transformadora, sem destruir a essência, sem que a gente jogue a água do balde fora e jogue o bebê junto, como diz um ditado europeu, século XVII. Na verdade, nós estamos falando de reestruturação dessa verdade. E nós não vamos jogar fora a nossa essência, aquilo que nós recebemos do Senhor e naquilo que a Bíblia é clara. Mas com certeza absoluta, eu conclamo os amados a participarem disso até o final. Não percam a sequência. Eu os oriento e os conclamo para que tomem nota de algumas situações que eu vou colocar. Primeiro, esse seminário é interdenominacional, queridos. Nós não estamos falando aqui sobre placa de igreja, endereço, CNPJ, nome de igreja, nada disso. Nós somos servos do Senhor e estamos nos atendo a estudar a palavra de Deus no que tange ao Evangelho do Reino de Deus. Entender esse Evangelho é fundamental para que a gente possa enxergá-lo, ok? A segunda coisa que eu conclamo os irmãos é que participem do seminário fazendo perguntas, interajam mesmo, questionem,
façam questionamentos, mas dentro daquilo que está sendo tratado de preferência. Os assuntos são muito vastos e a gente vai tratar cada um dos assuntos no momento oportuno, não tem problema. Mas o mais importante é que o irmão e a irmã não deixem de participar se houve alguma dúvida, para que você possa ir compondo o entendimento e ir dando sequência. Porque se você travar em algum momento, e você vai ter vontade de travar em algum momento, porque você não vai concordar com tudo que eu vou dizer inicialmente, mas você precisa dar a sequência até o final, para que isso seja base para o seu entendimento final. E você vai enxergar como eu enxerguei. Eu tive vontade de bater no pastor que estava me explicando isso no início. Eu tive vontade de romper com ele. Se eu não tivesse parado, pego a Bíblia, estudado, e ouvido mais uma vez, e relido, e visto os textos, eu teria tido dificuldade para receber esse Evangelho. Então, eu te conclamo a fazer isso, ok? E por ele ser bíblico, a gente precisa nos ater aos assuntos bíblicos que são referência do que a gente vai estar tratando. E é muito importante lembrar, não vai estar nascendo aqui nenhuma denominação nova. Nós não estamos criando aqui um grupo de estudo, inicialmente não é uma seita, não é uma religião nova, nada disso. Nós simplesmente somos irmãos que queremos entender o Evangelho do Rei. Queremos conhecer a palavra no que tange ao Evangelho, para entender o real significado desse Evangelho para nós. Ok? Agora, nunca deixe de acompanhar a sequência. Eu repito, não deixe de acompanhar os módulos sequenciais, para que no final você faça um juízo de valor, para ver se isso vem de Deus ou não para você. Confronte o Senhor com essa palavra, porque isso vai te abençoar, meu irmão, como me abençoou. É necessário uma outra coisa, que o irmão retire suas lentes denominacionais no momento do estudo dessa palavra. Porque se você não tiver livre das doutrinas, da teologia, da filosofia, das ciências humanas, você vai ter dificuldade de enxergar o cerne do Evangelho do Reino. Então eu te conclamo, descanse o coração, ouça primeiro tudo o que você vai ouvir, para depois você fazer algum juízo. Mas é muito importante que você venha livre de dogmas, livre de tradições, porque isso vai te ajudar a entender o que a gente vai conversar. Ok? Eu conclamo você também a entender que esse seminário tem o objetivo de transformar a vida daqueles que participam. Nada além disso. Então, chame os líderes, compartilhe essa palavra com os pastores, crentes novos, antigos, líderes da igreja, dos grupos de estudo. Chame as pessoas para compartilhar essa palavra e discutirem essa palavra e levantarem questões para a gente ir interagindo. Porque se a gente tiver a intenção, a visão de entender que nós vamos reedificar as nossas estruturas a partir do estudo profundo da palavra, você vai entender que nós não vamos honrar a nenhum homem, mas sim ao nome do único que merece honra, glória e louvor, que é o Senhor Jesus e o Pai, que preparou esse ambiente para nós. Então, eu finalizo te pedindo, esteja em constante oração, esteja em espírito de oração, intercessão por mim, pela minha esposa Gislene, pelas minhas filhas, Isabelle, Emanuele, Luíse e Sara, para que a gente possa ser revestido do poder de Deus. Nós possamos ser encapsulados, para que Satanás não tenha nenhuma ação, nenhum poder contra nós, de retaliação, de pressão e de dificultar, como já tem havido dificuldade de começar a gravar esse áudio, para que nós consigamos chegar até o final e você compreenda o cerne dessa palavra. Então é com o espírito de adoração ao Senhor e de contrição, de muita humildade e de saber que isso é para mim, essa palavra é para mim primeiro. Eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém, nenhum irmão vai ser acusado por mim de nada, mas essa palavra vai precisar ser dita com autoridade e com dureza muitas vezes, mas com o coração compungido no sentido de restaurar a noiva para que ela possa chegar
aonde o Senhor quer, que é o noivo mais interessado para que ela esteja limpa, santa, imaculada e sem defeito. Pois é no nome do Senhor que eu te conclamo a me acompanhar a partir daqui. Amém? Bem, dito isso, queridos, nós vamos dar início ao nosso estudo a partir do módulo 1º, do módulo 1, que trata do propósito divino. É importante a gente tentar pensar um pouco sobre esse propósito. Na verdade, a igreja não tem muito bem definido no seu coração o que é o propósito de Deus. Às vezes eu tenho a sensação de que a gente fica meio perdido, né? Sem saber qual o propósito real para a vida de cada um, para a sua existência. E esse estudo vai nos trazer uma visão muito clara do que Deus pretende desde o início para a sua igreja. E isso vai ser confirmado na medida em que a gente começa a ver fluir da nossa vida tudo que foi prometido para os santos a partir da obediência deles. Então isso vai se confirmando ao longo da vida. Eu tive o privilégio, junto com a minha esposa, a gente conseguir perceber isso de forma muito singular, singela, mas ao mesmo tempo muito dura, na medida em que fomos nos aproximando daquilo que a gente tinha recebido como missão lá atrás. E é muito legal a gente conseguir identificar isso. O propósito divino, ele vai ser expresso de algumas formas na palavra. Nós vamos buscar isso aqui agora. É importante a gente frisar a essa altura que houve um momento de transição entre o tempo profético e o tempo em que as profecias foram cumpridas, queridos. É interessantíssimo a gente conseguir identificar isso na palavra, e a partir da própria Bíblia nós vamos percebendo que o propósito divino, ele vinha numa sequência de profecias, e a partir de determinado momento da história cristã, da história do plano de Deus, né, estabelecer a terra, produzir, preparar todo o ambiente, e a partir daí o ser humano começar a agir e a igreja tomar sua forma, e Deus caminhar na direção de formar o que era o plano original. Lucas 16:16 talvez expresse isso muito bem. Diz assim: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Primeiro eu queria chamar a atenção de algumas coisas aqui. Principalmente aqui, nós vamos entender nessa primeira parte do versículo, e eu vou chamar os irmãos, convocar os irmãos a que a gente faça um aprofundamento dos textos que a gente vai ver aqui, pontualmente, porque acredito de verdade que nós temos tido uma visão rasa do texto bíblico, e isso tem dificultado o entendimento. E hoje eu vou chamar os irmãos a comigo aprofundar um pouquinho mais no entendimento do texto. A lei e os profetas vigoraram até João. Aqui havia uma profusão de profecias. Até aqui, até João, que é o Batista, havia um processo de mistério sendo produzido para que num determinado momento e com um determinado objetivo isso fosse cumprido. João foi o divisor de águas. João foi o parâmetro, referência. Ele próprio foi profecia cumprida. O capítulo 40 de Isaías cita isso. A voz que clama no deserto, que virá e preparará o caminho do Cordeiro. João cita mais à frente exatamente o texto de Isaías, e é legal a gente ver esse paralelo. Como João Batista foi importante nesse tempo. Foi talvez o último profeta e o primeiro apóstolo a ter o contato com Cristo, e a partir daí fazer parte direta do seu ministério. Desde aqui, desde esse tempo, desse momento de João pregar e preparar o caminho para Cristo, vem sendo anunciado algo, vem sendo anunciada uma mensagem. Essa mensagem é o evangelho do reino de Deus. Essa mensagem não é outra, não é a morte de Cristo,
Jesus não pregava a si mesmo, os apóstolos não pregavam a Jesus, os apóstolos não pregavam, os discípulos não pregavam que era necessário que nós nos convertêssemos e a partir daí estaríamos salvos, como nós pregamos hoje. Eu não estou fazendo uma crítica à pregação de hoje diretamente. Ela tem a sua essência, porém ela está incompleta. O que nós vamos chegar à conclusão desse estudo, queridos, é que nós temos um evangelho capenga hoje. Um evangelho que prega apenas o agente, esquece de pregar o propósito. Na verdade, Cristo nunca quis ser a figura central da palavra de Deus. Cristo nunca usurpou ser o personagem principal da Bíblia. E ele não é de fato. O que nós vamos nos... E isso para espanto meu e dos amados talvez, Jesus não é a figura central da Bíblia. A figura central da Bíblia está aqui, queridos. É o Evangelho do Reino de Deus. O Reino de Deus é o principal agente transformador da igreja. Cristo, na verdade, é o centro do reino. Sem Cristo não há reino. Sem ele, o reino estaria fadado ao fracasso. Agora, é muito interessante essa última frase, a última parte do texto. E todo homem se esforça por entrar nele. Não existe reino sem esforço. Não existe reino sem cruz. Nós temos vivido um evangelho raso, sorrateiro. Nós temos vivido um evangelho ralo, que nos deu a possibilidade de aceitarmos a Cristo, simplesmente aceitá-lo e sermos boas pessoas e andarmos como a sociedade nos veria como sendo de bem, e isso nos dá, teoricamente, uma chancela para estarmos no reino. E eu preciso dizer para os irmãos que isso vai mais a fundo. Eu o convido a participar desse aprofundamento com o irmão hoje. Esse texto de Lucas, então, resumidamente, é o divisor de águas. E eu te conclamo, eu te chamo para vir comigo, buscar alguns porquês referentes a esse tempo do estabelecimento do Evangelho do Reino. Havia uma igreja sendo estabelecida. A igreja estava nascendo naquele momento. E aquele momento foi um momento muito especial para a igreja, a dita igreja primitiva, que na verdade nada mais é do que a nossa igreja, a igreja que nós somos hoje. Nós, na verdade, éramos bebês naquele momento. E esse bebê pensava como bebê, andava como bebê, tinha a inocência dos bebês. Na verdade, não havia maldade na igreja, não havia soberba, não havia usura, não havia orgulho. Havia comunhão, havia compaixão, havia amor, havia partir do pão, havia chorar junto. E esse é o evangelho que eu acredito, é nessa igreja que eu acredito e prego. Mas é muito importante a gente entender que houve um desvio. Essa realidade começou a mudar, essa realidade começou a ser transformada por algo que iria acontecer sobre a igreja, e nós vamos tratar disso de forma muito simples, muito rápida, para tentarmos entender o que aconteceu a essa igreja. Porque a pergunta que fica, será que a igreja que nós somos hoje tem o mesmo poder daquela igreja? Se não tem, o que aconteceu? Por que a autoridade dessa igreja desapareceu? Por que a igreja de hoje, diferentemente da igreja de ontem, daquela igreja, não consegue chegar, por exemplo, naquele velório coletivo triste que aconteceu no sul do país nesse final de semana, com 50 corpos expostos sendo velados por conta de um acidente trágico? Por que a igreja, alguém não se levantou naquele meio, naquela multidão? E eu repito, eu digo para mim, eu preciso dessa palavra. Por que nós não nos levantamos e não demos uma ordem para que aquelas pessoas se levantassem daquele caixão e aqueles caixões fossem esvaziados? Será que nós somos piores crentes? Será que as eras, o tempo mudou? Não, queridos. É muito importante a gente identificar que houve uma alteração de rota. Algo aconteceu nesse meio tempo para que a igreja perdesse aquele poder, porque
aquela igreja transtornava aquela sociedade. Aquela igreja curava por onde andava, ela expulsava demônios, ela ressuscitava mortos. As pessoas viviam em polvorosa quando passava um discípulo, um apóstolo de Jesus, porque ele vinha transformando a roupa, a veste, quando era tocada por um enfermo, esse enfermo era curado. A sombra curava as pessoas, a sombra dos apóstolos, dos discípulos, dos participantes daquela igreja, curavam as pessoas apenas com a presença. Por que nós não exercemos esse poder como outrora? E nós vamos entender agora o que aconteceu. A palavra profética de Jesus é bem direta sobre isso. Nós temos uma igreja nascendo, nós temos uma igreja embrionária sendo estabelecida, e já há uma palavra profética de apostasia sobre ela. Já há uma profecia nebulosa, nefasta sobre a igreja, porque o próprio Jesus previu que estava por acontecer sobre essa igreja. E é por conta dessa apostasia, dessa aura nefasta que iria acontecer, e já estava acontecendo, nós vamos ver isso no texto bíblico, e que Jesus especificou claramente na sua palavra, que nós percebemos que houve mudança, houve alteração de rota. Por isso se perdeu o poder, que não se perdeu para sempre. Ele está à disposição da igreja, e nós vamos ver como isso funciona. Mateus 24:11, profeticamente Jesus disse: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É muito importante a gente notar que haverão falsos profetas se levantando. Jesus já está falando, está prevendo e profetizando o que há de acontecer ao longo do tempo. O que é um falso profeta? Se a gente partir do pressuposto que o profeta é aquele que diz verdade de Deus, o falso profeta é aquele que diz mentiras travestidas de verdade a respeito das coisas de Deus. Então é interessantíssimo a gente notar que isso estará no nosso meio, e muitos serão enganados. Muitas pessoas vão ser enganadas por esses falsos profetas que hão de se levantar, e isso é segundo a profecia de Cristo, que já veio acontecendo. Mas havia uma razão para que isso ocorresse. Por que, na verdade, Cristo previu tal profecia? Por que, na verdade, houve a necessidade de se perceber a quase que derrota da igreja quando a gente fala de um tempo de apostasia sobre ela? Porque nós estamos falando da alteração de algo divino, algo especial que Deus preparou para a igreja. Mas a palavra de Deus diz que haveria um tempo de apostasia, e esse tempo de apostasia iria alterar quase que mortalmente o propósito que Deus tinha estabelecido lá atrás. Ele só não sucumbiu porque é Deus, e nós vamos perceber isso de forma muito clara. O texto bíblico de Mateus 24, ainda no contexto do texto anterior, capítulo 24, verso 12 e 13, diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui está a peneira, queridos. Aqui está a razão da apostasia que sobreviria sobre a igreja. Porque a iniquidade, ela iria se multiplicar, segundo a própria profecia de Cristo, e ela se multiplicaria a partir do que já estava acontecendo. Antes de Cristo já havia uma sequência de ações satânicas sobre a igreja a fim de desvirtuá-la do caminho, porque o Antigo Testamento era a preparação para essa igreja que iria nascer. E Satanás não esperou que a igreja nascesse para tentar estabelecer os seus métodos. Na verdade, os métodos que ele usou, o tempo antes do nascimento da igreja, foi um laboratório satânico, para que ele pudesse
testar as ferramentas de alteração desse propósito. Então eu quero chamar a atenção para alguns textos, para algum ponto específico desse texto. Na segunda parte do versículo, o amor se esfriará de quase todos. A multiplicação da iniquidade iria gerar o esfriamento do amor de quase todos. A maioria das pessoas que lê esse texto interpreta como sendo esse amor o amor ágape, filéus, ou qualquer outro amor similar. O amor de relacionamentos, o amor de amizade, o amor de confraternização, de solidariedade. Não. A despeito desse amor ter se esfriado, estar se esfriando continuamente, não é desse amor que o texto bíblico está se referindo. A segunda, e eu vou explicar em seguida que amor é esse. É importantíssimo a gente identificar isso. A última parte do versículo diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui está a peneira, queridos. Aquele que conseguir perseverar até o fim, esse será salvo. Esse salvo aqui, eu preciso dizer para você que não é uma salvação proveniente de alguém que vai para o céu por ser bonzinho ou por ser um bom caráter. Nós não estamos falando desse tipo de salvação. O texto bíblico não se refere em nenhum momento a esse tipo de salvação. Nós estamos falando de um outro sentido que nós vamos conversar especificamente sobre isso no nosso 8º módulo. Por isso fique atento na sequência desse estudo para que a gente possa alcançar o objetivo traçado. O importante é a gente entender que aqui se estabelece uma peneira. Deus precisava saber, a partir do que ele estabeleceu como propósito eterno seu, quais seriam os filhos vencedores que perseverariam até o fim para serem salvos. E ao saber quais seriam, é importantíssimo a gente se inserir nisso. Quando a gente entende como funciona, o que significa a peneira de Deus, porque nós estamos falando de apostasia sobre a igreja. Para que, se estava tudo bem? Era só a gente ficar quietinho, tranquilo, Jesus vem, nos leva para o céu e a gente fica lá adorando, cantando hinos de louvor, o tempo inteiro em adoração, em contrição. Mas a salvação não é isso. A peneira vai dizer que existe algo mais que nós vamos descobrir ao longo desse estudo. E é por isso que eu chamo a atenção para essa profecia de Jesus como sendo a prova daqueles que hão de ser vencedores, que não serão multidão. Eu não espero, queridos, que desse estudo surja um grupo gigantesco de pessoas que se interessem por esse assunto. Eu, de verdade, como foi dito, eu não tenho essa expectativa de page views ou de acessos. A minha expectativa aqui é que os poucos que busquem essa palavra, que estejam entendendo essa palavra, fazendo com que o Espírito fale, sejam de fato transformados como eu fui, e buscando agora novamente, restaurando em mim a missão que me foi dada e que eu compartilho com os irmãos nesse momento. Eu reafirmo para os amados que aqui é um ponto-chave, um momento-chave do que estava para acontecer sobre a igreja. Paulo faz uma intercorrência aqui para nos mostrar que verdade, que amor é aquele que estava esfriando pela ação satânica do iníquo. 2 Tessalonicenses 2, 9-12 está dizendo claramente: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Veja que não é Satanás, mas é segundo a eficácia dele. O espírito de Satanás está aqui. Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade. Qual amor? Da verdade, para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. Repara que Deus está no controle aqui. Ele endurece os corações daqueles
que haverão de serem enganados, pois que para darem crédito à mentira. Repara na dicotomia verdade e mentira. Repara em como há uma oposição da verdade com a mentira aqui, queridos. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Eu chamo a atenção aqui para esse termo, amor da verdade. Nós não estamos falando de amor filéus, ágape, eros, relacional, de solidariedade, nada disso. Nós estamos nos referindo ao amor da verdade em detrimento dela, para que a mentira prevalecesse. Paulo foi profético também, na mesma linha de visão de Jesus e de Daniel. Paulo vem confirmar o que na verdade está sendo desacortinado diante de nós. Houve golpes contra a verdade da igreja. Satanás golpeou a verdade da igreja e ele prevaleceu contra ela. Mas essa vitória temporária tem um momento de interrupção. Nós vamos perceber que isso tem hora para acabar. Porque um chifre fez e continuará fazendo guerra contra os santos até o fim. E nós vamos entender que chifre é esse, que poder é esse, porque na verdade nós vamos entender que chifre é um poder. Veja o que o texto bíblico está dizendo, Daniel 7:21. Eu olhava e esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Daniel foi um menino de ouro, vamos chamar assim. Fiel, obediente, santo, não admitia impurezas, apesar de uma circunstância adversa no cativeiro babilônico. Daniel se recusava a quebrar as alianças que ele houvera feito com o Senhor, e pelo que venceu, pelo que Daniel conseguiu vencer, ele foi privilegiado com uma visão profética tremenda do que iria acontecer até o fim. Daniel conseguiu ver de forma espetacular tudo que a igreja viveu, todas as revelações principais referentes ao tempo do fim, Daniel chegou a ver. Isso não é algo especial para Daniel, ou para Paulo, ou para Pedro, ou para quem quer que seja, queridos. Nós vamos descobrir que cada um de nós que tenha a mesma postura de fé e perseverança até o fim, a ponto de sermos aprovados, corremos o risco de sermos protagonistas, não que isso seja necessariamente um desejo pessoal de cada um, mas seremos protagonistas naquilo que Deus está fazendo. E isso, para mim, foi fantástico entender. Então, é interessante a gente notar nesse texto de Daniel 7, que ele olhava e via um chifre. O chifre na Bíblia tem a designação de poder. Nesse caso, um poder maligno, uma potestade maligna. E ele fazia guerra contra os santos. Que santos são esses? A igreja, queridos, e prevalecia contra ela. Satanás estava vencendo a igreja. Satanás golpeava a igreja e estava obtendo vitória. Isso é que o texto está dizendo. Mas como ele golpeava a igreja? Que vitória ele estava obtendo? Vamos ver o que o texto bíblico nos ensina. Mas quais os efeitos dessa batalha, queridos, sobre a igreja? O que isso gerou? Se na medida que nós entendemos que houve da parte de Deus a intenção de criar uma peneira para que os seus santos fossem provados e aprovados, querendo ou não, haveria de haver consequências, haveria de acontecer situações, circunstâncias que seriam danosas, e Deus sabia disso, ele não perde o controle. Daniel 8 continua na sequência da sua visão. Lá no verso 12 ele diz: o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Você consegue fazer o link aqui?
do que nós dissemos lá na primeira parte do texto de Daniel, com o que nós fomos para a profecia de Jesus, o que nós confirmamos em Paulo, em Tessalonicenses, daquela oposição da mentira sobre a verdade sendo confrontada. E Daniel, na sequência, no contexto do que ele disse lá atrás, ele diz que houve vitória porque a verdade foi deitada por terra. A vitória de Satanás aconteceu num determinado momento, porque ele triunfou com o seu intento de deitar por terra a verdade. Tudo que ele fez deu certo. Nós precisamos ter certeza absoluta que Satanás, no primeiro intento dele, obteve sucesso, que foi desvirtuar a verdade que estava no coração de Deus, preparado para a igreja, e que Jesus foi o precursor, foi o introdutor. Aquilo que ele trouxe, a verdade que foi colocada, foi desviada da sua rota, do seu rumo. Nós vamos ver integral o que aconteceu para que isso de fato tivesse o efeito de que nós estamos mencionando. Há um exército junto com o anticristo e movido por ele, agindo sobre a igreja, e já de muito tempo, e não é novidade para nós, em oposição a tudo que estava nascendo naquele momento. Então, para citar claramente textos que possam nos indicar, 1 João 2,18 diz: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Repare que João viveu em torno de 95 anos depois de Paulo. Paulo viveu 95 anos depois de João. Nós estamos falando de João no final da carreira dele, citando o que na verdade Paulo já tinha falado na sua palavra, que os anticristos já estariam agindo na terra naquele momento do nascimento da igreja. Eu queria chamar a atenção para que muitos anticristos têm surgido. Isso aqui nos demonstra que, segundo 1 João 4,3, e todo o espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido falar, o qual agora já está no mundo. João quase que se especializou em anticristo. E ele fala nesse texto do capítulo 4 que todo espírito que não confessa, não sendo de Deus, é contra Cristo ou contra a igreja. Eu quero que você entenda que Cristo não é o sobrenome de Jesus. Jesus Cristo da Silva. Não. O anticristo vem de tudo aquilo que se opõe a Cristo. Cristo é o corpo. O corpo de Cristo é a igreja, cuja cabeça é Jesus. Então o anticristo sempre foi confrontado, o Cristo sempre foi confrontado pelo Espírito de Cristo, que é aquele que não confessa. Ok? E haverá um anticristo personificado, aquele que convergirá em torno de si toda a oposição a Deus? Sim. Pode haver um líder central, poderoso, que há de comandar todas essas ações do fim para o estabelecimento da nova era e para o estabelecimento do reino de Satanás? Sim, a Bíblia nos afirma isso. Mas é muito legal a gente entender que nós estamos falando de vários anticristos que já têm estado espalhados sobre a terra. Falando de um cronograma simples, rebatendo a história, colocando a história diante de nós num quadro, a gente tem, num primeiro momento, o Antigo Testamento, onde era profusão de profecias acontecendo, era o momento para que isso ocorresse. Deus falava através dos profetas e fazia-se boca do profeta, e havia autoridade, havia santidade suficiente para isso acontecer. Vide Elias, vide Isaías, vide Eliseu e tantos outros, Jeremias e muitos outros profetas
que tiveram a missão de falar, serem interlocutores de Deus. A partir daí, prepararam o caminho a partir de João. Isaías profetizou, João lá no capítulo 40 de Isaías, e que João o evangelista logo em seguida também confirmou o texto de Isaías mencionado, no capítulo 40. Preparou o caminho para Cristo, que nasceu e morreu. Nesse momento aqui, houve a confirmação da divisão de águas, daquilo que Deus estava preparando para a igreja, daquilo que Jesus entregou aos apóstolos e que eles começaram como ministério. A partir daí, algumas coisas aconteceram que demonstraram de forma simples, queridos, como a apostasia começou a entrar na igreja. Primeiro século, tudo bem, tranquilo, havia poder, havia milagres, havia contrição, havia comunhão. Segundo século, até a metade desse segundo século, as coisas estavam acontecendo de forma tranquila. A partir da segunda metade do século II, o chifre mencionado por Daniel, que é uma potestade satânica, começou a agir sobre a igreja, começou a trazer a ação satânica planejada para que ela fosse enfraquecida. E nesse momento, final do século II, começou a trabalhar objetivamente, depois de ter estudado estrategicamente como fazer isso, Satanás começou a agir. Nesse momento, a perseguição era a forma mais clara e mais óbvia de tentar acabar com a igreja. Aqui, imperadores sucessivos estavam dizimando os crentes. Nesse momento da história, havia perseguição, e no ano 70, com a destruição do templo, também profetizado e cumprido nesse momento, nesse contexto, e Jesus faz até uma referência em relação à destruição do templo, com uma alusão à sua própria vida, à sua própria morte, e dentro de 3 dias não sobrará pedra sobre pedra, ele fazendo também uma profecia de si mesmo, da sua morte e ressurreição. Nós notamos que crentes estavam sendo mortos nas arenas, jogados aos leões, nas fogueiras, nas fornalhas, enforcados, crucificados. De toda a forma, os crentes estavam sendo perseguidos e dizimados. Mas quanto mais se matava crente, mais surgia crente. Nesse momento, Satanás entendeu que precisava mudar a estratégia. Aqui entra na história século IV, depois de 1,5 séculos de perseguição e morte dos cristãos, entra em cena um imperador chamado Constantino. Esse homem era um pagão, esse homem era um mestre, era um sacerdote pagão, provavelmente de uma seita profundamente satânica, ok? E o paganismo era, no momento em que ele assumiu o Império Romano, era a religião oficial do Império. Como Satanás não estava conseguindo dizimar ou alcançar o intento que ele tinha de extirpar os cristãos, Constantino entra como amigo dos crentes. Constantino chama os crentes e diz: calma, a partir de hoje eu baixo um decreto de que ninguém mais vai ser perseguido por ser cristão. Isso já dá uma tranquilidade aos crentes. Eles já olham com bons olhos, apesar da desconfiança, esse homem bonzinho. Esse homem então chama os crentes para junto. Esse homem então agrada aos crentes, aos cristãos, dando aos mártires mortos um lugar para que os crentes venerassem os seus corpos. Então, como eles se reuniam nos cemitérios, nos locais de depósito de mortos, para ali fazer o seu culto, para ali, e tinha que ser feito tudo junto. O objetivo inicial não era adorar morto, mas Constantino entendeu que essa era uma oportunidade para começar a contaminação. E ele começou a criar
capela sobre os corpos dos mártires e propiciar que os crentes se reunissem ao redor do corpo morto. E a partir de então, sorrateiramente, começou a introduzir a adoração aos mortos. Foi Constantino também que alterou o mandamento fundamental para o entendimento da vontade de Deus, a vontade soberana de Deus, que era a adoração do sábado. Foi ele que estabeleceu a mudança do sábado para o domingo. Foi Constantino que formalizou o estabelecimento de uma data chamada data de Natal, que na verdade é uma data, sempre foi uma data dentro do paganismo, de adoração ao deus Ra, ao deus Sol pagão. E as igrejas estão lotadas de árvores e gnomos e guirlandas e enfeites de Natal, fazendo alusão, fazendo referência a uma festa pagã, sem contar os lares dos cristãos. É preciso a gente conhecer a história, queridos. Não creiam apenas em mim. Vão até a pesquisa, busquem informação sobre o que esse homem fez. E as introduções que ele trouxe. Nós precisamos entender que o desvio já estava sendo preparado. Foi Constantino que preparou também a introdução ao controle do clero. O que ele fez? Juntou as lideranças cristãs, ofereceu a eles gratuitamente seminários para que eles estudassem a Bíblia. E a Bíblia começou a ser escrita, começou a ser preparada, os escritos já começaram a ser formatados para logo em seguida serem canonizados, serem oficializados. E é importante notar que o próprio Constantino criou um ambiente de estudo teológico para esses homens. E ali nascia os seminários teológicos, em Constantino. Então, nós começamos a entender um pouquinho mais, e de forma muito rasa, muito simples, sem me aprofundar ainda aqui, que cabe muito mais informações aqui, mas eu deixo para os amados buscarem isso de forma mais objetiva, que a gente recebeu aqui nesse período, a partir do século IV, uma enxurrada de alterações daquilo que havia sido estabelecido por Deus e por Cristo sobre a igreja que nascera alguns séculos antes. Mas é muito importante notar, logo em seguida, ele convoca um concílio, e nesse concílio estabelece a relação de soberania do império sobre a igreja. Ele assume de vez o total controle sobre as alterações que ainda viriam a acontecer. Constantino não quis nem saber de ser batizado. Isso aconteceu apenas no leito de sua morte. E para consolidar uma visão de que ele tinha sido transformado. Mas é muito importante a gente se contextualizar de onde e como nós chegamos aonde nós estamos em termos de história da igreja. Mais à frente, eu chamo os amados a atenção para um tempo de restauração que viria a acontecer. Século XVI, com bastantes anos acontecendo aqui de influência pagã e maligna. Aqui, ó, nós não podemos achar que estaríamos incólumes dessas alterações sem sofrer até hoje aquilo que nós recebemos de influência. E nesse momento aconteceu uma restauração incompleta, é verdade, mas que já foi um primeiro passo, e nós vamos falar sobre ela um pouquinho mais adiante. Mas Deus vira a mesa. Aparentemente o que é caótico para nós, aos olhos humanos, a gente não vê saída para isso que está acontecendo. Nós estamos vendo uma igreja nascendo, bebezinho, e esse bebezinho foi simplesmente tomado por alguém malvado, e esse alguém influencia esse bebê, alimenta esse bebê, faz esse bebê crescer sob as suas ordens, sob a sua influência, e
nós não podemos achar que esse bebê vai chegar na sua fase adulta com pensamentos de bebê. Nós fomos doutrinados com uma influência do inimigo. Mas essa é a peneira de Deus. E quando ele assume a virada de mesa, algo acontece de forma tremenda e cabal para a recuperação daquilo que ele estava fazendo, porque Deus não perde o controle, queridos. Veja o texto. Daniel 7:22 diz: até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Eu chamo a atenção nesse texto aqui para alguns termos importantes. Até que veio o ancião de dias. No contexto do que Daniel estava dizendo no capítulo 7, daquilo que deitou por terra a verdade, tudo que fez prosperou. Lembra? Até que veio quem? O próprio Deus, o ancião de dias. E fez justiça a quem? Aos santos. Que justiça é essa? Por que Deus fez justiça? Os santos estavam sendo injustiçados? Não. Deus justificou os santos. A partir de quem? Quem é que já estava no coração de Deus para justificar os santos? O próprio Cristo, aquele que haveria de morrer e com seu sangue justificaria aqueles que o obedecessem e seguissem os seus passos. E a partir daqui, ele fazendo justiça aos santos do Altíssimo. Quem são esses? A igreja. Nós somos os santos do Altíssimo. E veio o tempo em que a igreja possuiu o reino. Repara que esse tempo foi logo à frente do que tinha acontecido lá atrás. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Esse tempo chegou, queridos? Na sua visão, esse tempo já é chegado? Ainda não, porque nós não possuímos o reino ainda. Nós estamos no processo de, nós estamos na busca de possuir o reino. E nós vamos entender como esse reino vai ser tomado pelo remanescente. Nós vamos entender isso. Mateus 24:14 confirma esse texto de Daniel. É uma correlação muito clara. Quando Mateus cita aqui, Jesus está falando: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Eu chamo a atenção aqui para: e será pregado este evangelho. Que evangelho? Do reino. O evangelho que nós pregamos hoje é o evangelho do reino? Nós vamos ver isso à frente. Eu queria que você pensasse sobre essa resposta. Nós não pregamos o reino, querido. Nós não pregamos a vinda do reino. E ele será pregado por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Só aí o fim virá. O fim será quando? Será quando nós possuirmos o reino. Quando o remanescente, a igreja poderosa, santa, os sacerdotes do Altíssimo possuírem o reino, então virá o fim. Então nós precisamos entender que nesse reino todas as nações testemunharão. Então não há reino sem nações por testemunha. Não há reino sem que as pessoas que não reinarão sobre estejam participando. Isso aqui quebra toda a visão romântica que nós temos daquele grupo de crentes que vai para o céu e fica ali adorando calmamente, e todos os miseráveis apóstatas, pecadores queimam no inferno. Nós precisamos ter coragem para confrontar isso na palavra. E eu vou trazer esses textos para você, junto comigo, confrontar. Nós estamos falando de o fim vem com a posse do reino. Esse reino vai ser possuído e o fim vai ter chegado. Mas houve restauração. E essa restauração começou a acontecer em João Batista. O reino começou a ser pregado.
houve contaminação naquilo que nasceu para a igreja e que Jesus estabeleceu e o próprio Deus preparou. Houve contaminação, houve desvio. Deus interviu para que não houvesse nenhum tipo de engano perpétuo, porque o plano dele era infalível, ele não pode permitir que o plano dele falhe. Mas as restaurações que ele previu, queridos, não foram encerradas. Eu vou passar para vocês agora algumas restaurações que ocorreram ao longo da história da igreja, para que a gente possa identificar isso juntos. Reparem comigo. Antes da volta de Jesus, a igreja conhecerá plenamente o propósito de Deus. Não há como Jesus voltar sem conhecer o que Deus está fazendo nesse tempo, referente às restaurações que hão de ocorrer. Atos 3, 19 a 21 diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de refrigério da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que o céu o retenha até que chegue o tempo que Deus restaurará todas as coisas. Repara aqui, queridos, que nós estamos falando de quase que um apelo. Pedro fala aqui claramente, de forma doída, para aqueles que hão de ser restaurados. Ele está mirando aqui, ele está visando aqui aqueles filhos que hão de ser resgatados do seu estado de pecado, para que acelerem esse processo. É como se fosse assim: pessoal, ei, corre, restaurem-se, arrependam-se e voltem-se rápido para Deus, para que vocês tenham os pecados cancelados. E aí sim venham tempos de refrigério da parte do Senhor, e ele mande o Cristo. Repare que refrigério e a vinda de Cristo têm uma relação direta. Não haverá refrigério sem a vinda de Cristo. Cristo precisa chegar, e a chegada dele, embora chegue num contexto de guerra, num contexto de resgate do povo santo, ele imediatamente estabelecerá o seu reino. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas eu quero chamar a atenção aqui, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que o céu o retenha. Repare que Cristo está sendo retido no céu, queridos, até que chegue o tempo da restauração. Então as restaurações já começaram, e isso foi previsto, isso foi profetizado também, e elas continuaram e hão de continuar, porque não está acabado. Eu ouvi no seminário certa vez que de alguém citando, a gente conversando numa rodinha, a gente fazia um culto toda manhã, 5 da manhã, na porta da capela, e nessas conversas a gente ouvia muita coisa. Eu ouvi um colega dizer que tudo que tinha que ser revelado foi revelado. Tudo que tinha que ser ensinado foi ensinado. Eu digo para os amados, houveram mistérios, e esses mistérios vão ser revelados no tempo devido, e a palavra não se omite sobre isso. Nós vamos ver isso. Eu quero chamar a atenção aqui apenas que depende da igreja ser restaurada para que Cristo venha. Isso é um papel da igreja, não é de Cristo. Deus hoje é muito mais um reagente do que ele muito mais reage do que age, queridos. Deus muito mais reage do que age. Aquilo que a igreja toma de ações e escolhas na direção do propósito dele, ele se coaduna, não que a carne pecaminosa humana conduza as ações de Deus. Eu estou dizendo espiritualmente. Deus não faz de fato mais nada do que foi posto. Está escrito, de A a Z. Acontece que dentro desse meandro existem ações que cabem a Deus e do que cabe a ele fez. Existem ações que caberiam a Jesus e o que coube a ele fez, a ponto de escolher morrer para cumprir o propósito que cabia sobre ele.
E o que cabe a nós? Estamos fazendo? Essa é a pergunta que cabe nesse momento. E o ponto mais crucial cabe à igreja hoje, a igreja do fim, que é a igreja que há de tomar a rédea das mãos de Satanás e conduzir o estabelecimento do reino. Nós vamos ver isso de forma muito mais clara e muito mais objetiva. A restauração da mensagem já pregada se dá em alguns níveis. Veja bem, a primeira restauração foi a salvação pela fé e não pelas obras. A segunda restauração foi o arrependimento. E a terceira restauração dos dons espirituais que tinham sido perdidos lá atrás, na igreja que nascia. A palavra diz que aquele que estava agindo sobre a igreja, não sem a supervisão de Deus, aquele que estava agindo sobre a igreja só aguardava que o candeeiro fosse afastado para que ele agisse. Que candeeiro é esse? A candeia, ela tem a simbologia de óleo. O óleo representa a unção do Espírito, queridos, sobre a igreja. Quando essa unção foi afastada, nós percebemos claramente que Satanás teve então carta branca para agir conforme agiu, e não sem a supervisão direta de Deus. A primeira restauração, a gente vai esmiuçá-la um pouquinho mais, vem a partir de Martinho Lutero em 1517 e quebra, na verdade, um ciclo de ações que a igreja tomou. Já estava totalmente impregnada de satanismo no seu interior. Havia homens tomados pela ganância, pelo orgulho, pela soberba. Havia homens ali proibindo a igreja de ter acesso à palavra de Deus. Naquele momento a Bíblia já estava editada, já tinha sido criada a imprensa para que pudesse reproduzir a palavra de Deus em escala. Só que somente os líderes, orientados pela sequência de imperadores romanos, e a partir de lá tiveram a primazia de receber acesso à palavra de Deus. E ninguém sabia de nada. Por isso, nós estamos falando de um tempo de trevas. Por isso, a Idade Média, esse período, foi chamado de Idade das Trevas. Porque não havia luz, não havia conhecimento. E Martinho Lutero vivia num contexto em que a igreja vendia indulgências para angariar fundos. A igreja vendia salvação e criou a partir de Dante Alighieri, um grande escritor italiano, uma figura terrível de um lago fervente com demônios, e aquilo assustava a igreja, assustava as pessoas. As pessoas não queriam nem conceber a ideia de estar fazendo parte daquilo, de estar no inferno, ou de ter um parente morto no inferno. E os padres, os líderes, diziam que se você tivesse dúvida de que um parente seu tivesse no céu ou no inferno, e foi necessário criar essa figura ambígua de céu e inferno, não sem estar tomando textos da própria palavra de Deus, mas com interpretações intencionadas. E nós vamos perceber isso. Repare que quando a gente nota que o contexto que estava dominando aquele período era um contexto de venda de lascas da cruz de Cristo, venda do pedaço do fêmur do jumento que carregou Cristo. Nós estamos falando de uma devassidão sem medida dentro da igreja. E Martinho Lutero, que era um padre alemão, contrito, na verdade bem estudioso, muito mais do que espiritual, mas era um homem que tinha muita força, ele tinha muita perseverança naquilo que ele cria. E ele cria que a salvação vinha pela fé naquilo que você cria, naquilo que Jesus tinha feito, e não pelas obras. Isso confrontou muita gente. Não foi fácil para Martinho Lutero lutar contra isso. Ele, na verdade, não tinha a primazia da espiritualidade.
Lutero gostava de tomar umas e outras no final de tarde e muitas vezes era carregado para casa, para o seu quarto, pelos párocos ou por um padre amigo, bêbado que estava. Então isso, na verdade, demonstra que as restaurações são pontuais. Ele não tinha nenhum compromisso com a espiritualidade porque não foi posto a ele essa restauração. A restauração que lhe coube foi a salvação pela fé naquele momento. E por isso ele então escreveu 95 teses e pregou na porta da igreja de Wittenberg em 1517. E a partir dali ele estabeleceu em 30 de outubro de 1517 um marco de confrontação contra aquela igreja dominante. Mas isso não foi suficiente. Deus ainda tinha outras restaurações a cumprir. A segunda foi o arrependimento via santidade. O agente dessa restauração foi John Wesley. John Wesley foi além de Lutero. John Wesley cria que se nós estávamos pregando Cristo, nós tínhamos que viver como Cristo. E Cristo vivia em santidade. John Wesley confrontou a liderança da sua igreja local e toda a cidade entrou em polvorosa com essa palavra de Wesley. Ele já não tinha mais autoridade e poder para pregar na sua própria igreja. Ele foi tomada a igreja. Wesley teve que ir para a praça pública. Ele pegava o caixote, subia no caixote e pregava essa palavra. E havia muito derramar de lágrimas e muita compulsão de arrependimento naquilo que Wesley estava trazendo. Isso causou um tremendo mover, um tremendo reavivamento naquele período, naquele lugar. E nós estamos falando de 1739. Quantos anos depois da restauração que Lutero tinha trazido? Então repara aqui, mais uma restauração que precisou ser trazida por Deus. Antes disso não havia visão de arrependimento e santidade, porque isso havia se perdido a partir do que a igreja primitiva tinha recebido, que ela vivia em arrependimento e santidade. Ela não tinha esse problema, mas o desvio a levou a ter que receber tal restauração de Deus. Mas isso não acabou. Nós temos ainda uma terceira restauração após essa de John Wesley em 1739. A terceira restauração foi a dos dons espirituais. Repara que nós estamos falando do século XX, queridos. Os dons espirituais foram restaurados recentemente. Conta-se, e a história é muito clara, quando trata do reverendo William Seymour, homem de Deus, um homem ungido do Senhor, um servo tremendamente em autoridade diante do Senhor, na Rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, fez um reavivamento que não teve precedentes na história da América. Nós estamos falando das origens do movimento pentecostal moderno, para vocês terem uma ideia. Havia tanta unção, tanto poder a partir do que esse homem começou, em reuniões simples de oração e súplica e quebrantamento, que essas reuniões duravam dias, não eram horas, como fazemos hoje, 1 hora, 1h30, a gente já não quer mais estar junto como igreja, como comunhão, como corpo. Mas nós estamos falando de dias juntos, orando, se quebrantando, e as curas aconteciam naturalmente, milagres ocorriam constantemente, ressurreição de mortos era coisa comum para aquele grupo. Os mortos eram trazidos e simplesmente iam se levantando. Tal era o mover do Espírito naquele lugar. A história conta que era tão forte o mover do Espírito que eles não podiam fazer outra coisa a não ser enfiar as cabeças dentro dos caixotes de tomate para se esconder da presença do Senhor, para estar quebrantados da presença do Senhor, e havia algo tremendo acontecendo naquele lugar, naquele momento. Agora, assim como o próprio Lutero e o próprio John Wesley, o que William Seymour precisou romper, a quem ele precisou confrontar para colocar-se na brecha e ser um agente restaurador,
E aí entra a missão que nós recebemos como igreja hoje. Deus tem levantado William Seymours, Wesleys e Luteros para fazer restaurações que ainda faltam, para que a igreja receba de volta o candeeiro, receba de volta aquela unção, aquele poder, para que possa concluir o projeto divino, o projeto, o plano que Deus estabeleceu na eternidade e que ainda está em curso. Então, que você seja um agente. A questão aqui agora é que nós entendamos que isso não acabou, nós estamos no processo. Isso é tremendo para a igreja, queridos. O cronograma então tomou outra matiz. A partir da transformação, da visão da igreja, não que tenha mudado totalmente, mas em Lutero, século XVI, onde ele, trazendo a salvação pela fé, que é uma visão totalmente nova para aquele tempo, dando a graça como palavra central e confrontando a liderança de forma muitas vezes perigosa para a vida dele. Ele trouxe a primeira restauração. Wesley, junto com Zinzendorf, Whitefield e Finney, no século XVIII, trouxe arrependimento e santidade para a igreja. E isso foi fundamental para que a igreja hoje tivesse essa visão restaurada. Mais à frente, 1906, século XX, portanto, William Seymour e sua equipe, Daniel Berg, Gunnar Wingren, trouxeram a restauração dos dons espirituais, numa visão do pentecostalismo moderno. Não um pentecostalismo deturpado que nós vemos. Se existe alguma deturpação, ela é humana. Mas a visão do Espírito, a visão dos dons, a visão dos milagres, isso não tem nada a ver com homens. Está na Bíblia, queridos. Isso é ferramenta de Deus para a edificação da igreja. E nós precisamos entender isso. E hoje estamos diante de uma igreja contemporânea, que tem muitas matizes, que tem várias cores, e que recebe a influência de algo que nós vamos descobrir em seguida. O que é esse sobre a igreja? Será que essa igreja tem, de fato, a visão, a matiz, o traço daquilo que Deus estabeleceu para ela como igreja? Hoje eu acredito que não. E eu digo para você que haverá uma igreja gloriosa, em que, na vinda de Cristo, ela se manifestará santa, imaculada, pura e sem defeito. Eu tenho certeza absoluta que nós haveremos de ver essa igreja gloriosa, se nós crermos que a restauração chegou. O evangelho do tempo do fim tem uma característica, amados. Nós somos a igreja responsável pelo evangelho do tempo do fim. Nós vamos ver isso de forma mais clara logo à frente, nos módulos seguintes. Mas eu quero chamar a atenção para os irmãos de algumas coisas importantes nesse momento. Esse evangelho ele foi enviado do céu, mas ele tem uma outra característica, ele é eterno. O que é o evangelho eterno? Por que ele é eterno? Significa que ele é para sempre? Nós vamos entender o significado da palavra eterno. E vamos entender agora por que ele precisou ser enviado do céu, sendo que já havia um evangelho na terra. Reparem comigo aqui. Apocalipse 14:6 diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Chamo a atenção dos irmãos para algumas situações desse texto. Termos-chave para o entendimento. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Significa que João está tendo uma visão, e essa visão é de futuro. João não está vendo um anjo naquele momento. A visão apocalíptica de João foi uma visão, e ele foi preparado para isso, foi uma visão de futuro. João sabia o que ele precisava ser para, a partir daí,
receber aquilo que ele recebeu como missão. Então ele viu um anjo voando pelo meio do céu, então ele veio do céu, esse anjo, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Lembra que esse evangelho ele é eterno. Lembra o que esse termo é interessantíssimo e a igreja há de receber esse evangelho eterno. É ele que está fazendo a alteração da matiz da igreja. É ele que está alterando a realidade da igreja, queridos. Vamos olhar isso. Tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Então é importante a gente lembrar, por que esse evangelho vem do céu? Porque o da terra está contaminado, irmãos. Porque o evangelho que nós pregamos na terra hoje, ele tem a nossa cara, ele tem o nosso traço, ele tem o nosso caráter, ele tem o nosso orgulho, ele tem a nossa soberba. E não é esse evangelho que há de preparar a noiva para as bodas do Cordeiro. Esse evangelho não tem esse poder. Nós não podemos conceber que haverá um encontro nupcial com essa noiva. Nós vamos ver isso agora. Eu quero chamar a sua atenção aqui, porque esse evangelho precisou vir do céu, porque o da terra estava contaminado. E ele foi pregado aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. E trará novas verdades bíblicas reservadas para esse tempo que Daniel ouviu e não entendeu. Repara aqui. Lá no capítulo 12 de Daniel, verso 8 e 9, ele diz: eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Eu vou chamar a atenção aqui dos irmãos para isso aqui, ó. É tremendo isso aqui, ó. Daniel ouviu tudo que ouviu e teve visões tremendas e disse: qual será o fim destas coisas? Ele queria ver o fim. E o anjo respondeu: vai, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim, e não até o fim. Então não vai estar selado e somente no fim, no momento pontual, ela será revelada. Não, ela está encerrada e selada até o tempo. Haverá um período em que o que era selado será revelado, o que era mistério se revelará. Vamos avante aqui, ainda em algumas proibições de pregação daquilo que o próprio Deus mostrou aos profetas. Repara Paulo no que ouviu e não pôde pregar. Lá em 2 Coríntios 12, capítulo 12, verso 4, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Que homem? O próprio Paulo. Ele estava se referindo-se a si mesmo. Ele foi arrebatado aqui. Paulo não foi levado em corpo para o paraíso. O paraíso é futuro, querido. O paraíso é uma visão. Paulo foi arrebatado em visão, assim como Moisés, Elias, assim como tantos outros que foram arrebatados, foram levados em espírito a uma visão tremenda daquilo que Deus quisesse mostrar a quem quer que seja. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Ele foi proibido de contar o que ele viu. Ele foi ao reino. Paulo foi levado e era um paraíso o que ele estava vendo. Quando você faz uma referência desse termo, paraíso, você lembra de quê? Lembra do Jardim do Éden? Você consegue fazer esse vínculo, essa associação? Ele foi arrebatado ao Éden, ao paraíso. Ele viu coisas tremendas, mas não pôde falar, não pôde referir isso para ninguém. Vamos entendendo isso um pouco mais à frente. E João ouviu e não pôde escrever no Apocalipse. Lá no verso 4 do capítulo 10, João diz: logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os sete trovões falaram e não as escrevas. Mas chegou o tempo da retomada das profecias e do seu cumprimento, igreja. Nós não podemos imaginar que isso seria
trancado até o fim, de forma alguma, porque Deus não deixa os seus escolhidos abandonados no campo de batalha. Ele não nos deixaria sem informações claras daquilo que Ele quer fazer na e para e por e pela igreja, sobre a terra e sobre a sociedade e sobre o reino. Nós estamos falando de que chegou o momento, e está chegando esse momento, de uma retomada das profecias e do seu cumprimento, e a palavra vai pontuando isso para nós. Apocalipse 10:7 diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos profetas. Repara aqui comigo, que foi nos dias da voz do sétimo anjo. Lembra a palavra de Daniel? No tempo do fim, está aqui, ó. Nos dias da voz do sétimo anjo. Não houve o toque da sétima trombeta ainda. Aqui nós estamos falando do sétimo anjo, que é o anjo final, que determina a liberação do Cristo, do Cordeiro, mas que na verdade estamos falando que antes desse anjo tocar, quando ele estiver para tocar, não tocou ainda, cumprir-se-á então o mistério de Deus. Como é que o mistério de Deus se cumpre? Havendo revelação. Quando ele se cumpre, as pessoas precisam saber que foi cumprido. Segundo ele anunciou a quem? Aos profetas. Então eram profecias. Quando as profecias foram ministradas lá atrás, não se sabia do que se tratava. Era um mistério. Mas quando estiver quase na hora de se tocar a trombeta, ou antes da vinda de Cristo, esses mistérios, essas profecias precisam se cumprir. E para se cumprir, elas precisam ser reveladas aos seus santos, aos santos de Deus. Amados, queira participar disso aqui. Queira fazer parte de um time de sacerdotes que hão de serem protagonistas no sentido de poder fazer parte do cumprimento das profecias na sua vida e alterando o resultado disso sobre a igreja. Isso é tremendo, isso é fantástico. E o cumprimento das profecias vai redundar no fim do reino do mal. É importantíssimo a gente entender que o exército de Satanás, que vem se opondo à igreja historicamente, ele vai ser estagnado. Vai ter uma hora que ele vai ser parado. E o que vai parar a ação satânica é quando o que era mistério fosse revelado. E essa revelação vai descortinar um poder que a igreja hoje acredita não ter. Quando a igreja entender o seu poder e perceber no cumprimento das profecias para o que ela foi estabelecida, ela foi criada, ela foi pensada e sonhada por Deus na eternidade, ela com certeza absoluta será a agente direta da eliminação do reino do mal na terra. Apocalipse 11:15 diz: o sétimo anjo tocou a trombeta. Aí já não é mais nos dias da voz do sétimo anjo. Logo no contexto do que João disse ali atrás, um capítulo subsequente, ele diz: o sétimo anjo tocou a trombeta. E houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Isso é fantástico, aleluia. Repara que a trombeta foi tocada, e nessa trombeta Cristo veio e chegou, e houve nos céus grandes vozes dizendo, nesse momento da chegada do Messias, do Cristo, vencedor, as vozes diziam: o reino do mundo. Repara, o que é o mundo, queridos? O mundo é o reino. Você precisa ser confrontado com essa palavra aqui agora. Talvez você esteja lutando contra essa palavra há muito tempo, mas presta atenção. O reino é do mundo. E esse reino se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Ele é do nosso Senhor e do seu Cristo hoje? Não. Então essa palavra é profética. É profecia ainda. Isso vai se cumprir ali na frente.
E ele reinará aonde? No mundo. Ele não vai tornar o reino do mundo do nosso Senhor para ir reinar em outro lugar, qualquer que seja. Então é importantíssimo que nós tenhamos uma visão humilde para reconhecer que nós descartamos coisas óbvias da palavra e que são tremendas e lindas para o cumprimento da promessa do Senhor de estabelecer o seu reino, queridos. Então, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Há um termo hebraico que faz uma referência a esse tempo, séculos dos séculos. É importante lembrar que o termo olam, que se refere no grego ao tempo, ele se refere sempre vinculado ao agente a que se refere. Um exemplo claro disso. Quando o texto de Isaías diz que as portas de Sodoma e Gomorra serão incendiadas para sempre, queimarão para sempre, ele está dizendo que ali é usado esse termo, esse pronome olam, no sentido de vai queimar enquanto houver matéria para ser queimada. Então, se a matéria que é madeira não é perene, não é eterna, então vai queimar enquanto houver matéria, enquanto houver madeira. Da mesma forma, Satanás e os seus anjos serão arderão com lago de fogo e enxofre pelos séculos dos séculos. A tradução de alguns, a interpretação de alguns se equivoca aqui quando faz uma menção de que Satanás vai queimar para sempre. Não. O agente a que se refere é Satanás. Satanás não é eterno, até porque o mal não é eterno. Haveria um confronto terrível se o mal fosse eterno com a coexistência do bem. Então, se Satanás não é eterno, a Bíblia diz claramente que ele será consumido para sempre, significa dizer que enquanto houver matéria de Satanás, ele vai ser queimado. Depois que cessar a matéria de Satanás, ou a substância espiritual de Satanás, não haverá mais a figura de Satanás. E, em relação ao reino, se refere a quem? Ao próprio Deus e a Cristo, que é a igreja, a Jesus, o cabeça da igreja, que são todos eternos. Então, o reino, sim, é eterno. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação para não se confundir nesse texto. Esse texto é tremendo, é chave para o entendimento do que há de acontecer no tempo do fim em relação ao estabelecimento do reino na terra, queridos. Mas essa igreja do tempo do fim também tem uma característica. E eu queria que você pensasse, como é a igreja que você concebe hoje? Que igreja é essa? Como é que é a igreja que você imagina que será a noiva do Cordeiro? Será que se parece com essa? Será que essa é a igreja, a noiva do Cordeiro atual? Aqui nós vemos uma série de franjas, vários tipos e tons. Aqui nós vemos um rosto desfigurado, desdentada, toda cheia de cicatrizes. Nós vemos o cabelo em cores diferentes, cada tom é uma denominação diferente. Nós temos um olho grande e não precisa nem dizer porquê, ao mesmo tempo pouquíssima visão. Estamos falando de cada retalho desse no seu vestido, nas suas vestes, como sendo uma denominação diferente. Se você vai hoje em uma rua com 3 escolas, você vai ter sempre a conta 1 mais 1 igual a 2. Se você vai em 3 igrejas diferentes nessa mesma rua, provavelmente você vai ter 3 evangelhos sendo pregados de forma diferente, conflitiva e litigiosa, porque eles não se falam. Ao contrário, se odeiam. E eu digo isso com dor no coração. Nesse contexto, eu vejo que por ter uma mão muito grande, um braço muito grande, faz muitas obras, mas ao mesmo tempo as obras necessárias que compõem o evangelho verdadeiro de Cristo, que é acolher o pobre, a viúva, o órfão,
dificilmente consegue fazer de forma eficaz para cumprir a palavra do Senhor. Vejo muita mancha nessas vestes. Um pé grande que vai ao mundo todo e não vai a lugar nenhum, porque na verdade ela não cresce, ela não progride. Eu preciso te dizer, queridos, essa igreja, essa noiva, eu não me casaria. E você? Casaria com essa noiva? E Cristo toparia se casar com essa noiva? Pois é com essa noiva que nós estamos achando que Cristo queira se casar. Nós estamos preparando essa noiva para ser a que vai se encontrar com o Messias que está para chegar para as bodas. Nós vamos entender por que não é essa, nem pode. Repara que Paulo está se referindo a Cristo, para que a santificasse. Quem a santificasse? O próprio Cristo. Ele tendo-a purificado, mas primeiro a santificou. Como santificou? Como é que Cristo pode santificar a igreja? Não é a igreja que se santifica? Sim, ele concebendo o plano, Deus concebendo o plano, estabelece o propósito na eternidade. Cristo nasce, vence e ao morrer em santidade, ele cria um rastro, ele cria um caminho para que a igreja se santificasse em Cristo. Então, o próprio Cristo santifica a igreja na sua morte. A sua cruz santifica a igreja. E quem crer no que ele fez está santificado. Ou seja, sabe que há possibilidade de santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, nada mais do que a palavra há de gerar essa purificação, queridos. Repara aqui. E para apresentar a si mesmo. Então, ele espera que ele mesmo, após o ato de santificação dele, de purificação por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Essa é a noiva, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa é a igreja que o Cordeiro está esperando. Essa é a igreja que o Cordeiro, com a qual o Cordeiro há de se casar. Essa é a noiva com que nós participaremos das bodas como igreja. Ela é ataviada para o Cordeiro, gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa, sem defeito, vestida de linho finíssimo. Vamos entender o que é esse linho finíssimo também? Isso é muito interessante. Com essa noiva eu me casaria, e você? E Cristo se casaria com ela. Jesus se casaria com essa noiva. O Messias, sim, vem se casar com uma noiva limpa, santa. Ela não está se aprontando pela última hora, não. Vamos ver. Haverá um estado de glória da igreja imaculada na terra? Essa pergunta ecoa, então. À medida que nós entendemos que haverá uma preparação da noiva antes do noivo chegar, a resposta só pode ser sim, querido. Mas o problema é que isso também é confronto, porque as pessoas não creem nisso. As pessoas têm dificuldade de conceber a ideia de uma igreja gloriosa. Então nós vamos entender como é que isso funciona. O texto bíblico de Apocalipse 19, 7 e 8 diz: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. É muito importante você entender que há uma festa nesse momento. João está percebendo, está vislumbrando uma festa. E essa festa possui muitos adornos, muita alegria e glória, porque chegou o momento do casamento, cuja noiva, a esposa, a si mesma se ataviou. Se a si mesma ela já se ataviou, ela não esperou o noivo ataviá-la. Ela não esperou pelo noivo no altar.
ela não ficou desarrumada e estrambelhada aguardando a chegada do noivo para a boda. Ela mesma se vestiu, e se vestiu de salvação, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Olha a justiça que nós falamos aqui, novamente. Atos de justiça são atos frutos de justificação. Somente os santos podem podem exercer atos de justiça. Ou seja, eles foram justificados. Eles não quebram a aliança. Eles obedecem até a morte. Então nós estamos falando de uma boda que erroneamente tem se considerado como sendo, não, quem vai trazer o linho é o noivo. Não é verdade. Eu vi um amado querido meu interpretando isso aqui como se fosse, está aqui, o linho está sendo entregue pelo noivo, está aqui, foi dado vestir-se de linho, está aqui o linho sendo dado. Não. Foi-lhe dado vestir-se, significa, ela foi capacitada a vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Esse linho são os atos de justiça, e é por isso que o texto bíblico diz, e que fala, Isaías cita, nós estamos falando de próprio Apocalipse cita, nos vestirmos de salvação, vestirmos de linho finíssimo para não sermos encontrados nus, porque se formos encontrados nus, não participaremos do reino, queridos. Isso é muito importante ficar claro. Mas é possível sim, então, portanto, um estado de glória de uma igreja santa e limpa e totalmente poderosa na terra. Aí sim, nós estaremos resgatando e teríamos resgatado aquela igreja original. Aquela igreja que transtornava aquele grupo, aquela sociedade da época de Jesus. Porque hoje nós somos humilhados. Hoje a igreja não representa nada. Ninguém crê na igreja. Ela é fraca, ela é doente, faz muita coisa. E eu louvo a vida dos amados que fazem acontecer. O problema é que eles aprenderam de outros, que aprenderam de outros, de que isso é suficiente. Não há uma necessidade do aprofundamento desses atos de justiça. E quando isso é corrigido, a lavagem de águas pela palavra chegou. E ao chegar, ela transforma, ela lava, ela limpa. Amém? Se formos comparar Salmo 132:16 com Isaías 61:10, está falando de vestir-se de linho finíssimo como roupa, sendo a salvação. Então a nossa salvação ela tem uma relação direta com as vestimentas que nós temos de justiça, que são o linho finíssimo e puro, como atos de justiça dos santos. Amém? E Deus entrega então o reino eterno aos santos. Como é que isso acontece, queridos? Quando Jesus chega, quando Jesus encontra com a noiva, e nós percebemos esse encontro de forma festiva, algo acontece nesse momento. Daniel 7:27 conclui o raciocínio da virada de mesa de Deus lá atrás. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Você crê nisso? Você crê no que você está lendo a palavra? Vamos tentar decifrar aqui, ou esmiuçar um pouquinho mais. O reino se refere ao governo. E o domínio, nós estamos falando do território das nações. E a majestade, nós estamos falando do poder das nações. Os reinos debaixo de todo o céu são as nações. Debaixo de quê? De todo o céu. O que está debaixo de todo o céu, queridos? Na terra. Na terra haverão nações que serão servas, estarão servindo ao povo dos santos do Altíssimo. Quem? Nós. Então nós estamos falando de uma igreja que é capitaneada por um general que vem, luta, vence e reina a partir de então, e reina junto com o povo santo. E somos nós.
E esse reino é eterno naquela visão que nós falamos agora há pouco, de eternidade, e todos esses domínios, todos esses territórios, essas lideranças, servirão e obedecerão. A palavra diz profeticamente que quem não vier até a sede do governo do Messias para as festas anuais não receberá chuva. Isso é profecia, amados, pura. E nós estamos falando de algo que não ocorreu ainda. Assim como o texto que diz que e a glória do Senhor será constante e tomará toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Como a palavra e a glória do Senhor ainda não tomou a terra de assalto, nós estamos falando de profecia que há de se cumprir. E isso é para a igreja, isso é para nós, amados. Então que Deus vá confirmando no seu coração que o reino será entregue ao povo santo. E você faz parte disso. Eu preciso que você entenda e veja se você tem tido fé suficiente na coisa certa, na direção correta, do que é a sua missão, daquilo que você foi preparado para fazer, e se você está preparado para uma mudança de visão daquilo que vai acontecer a partir daqui, ou a partir de então, do momento da restauração na sua vida, porque a restauração que aconteça para você hoje é marco zero hoje. Então, a partir de então, o que vai ocorrer daqui para frente em relação a você e o reino que está sendo estabelecido e fundado e confirmado a partir de então. Eu encerro aqui com um texto apócrifo. Na verdade, os apócrifos eles não foram canonizados, eles não entraram na lista da Bíblia, mas que fazem referências muito claras aos bastidores do que era pregado. E Clemente fala aos Coríntios, entre o ano 65 e 93, o seguinte: os apóstolos receberam do Senhor Jesus Cristo o evangelho que nos pregaram. Eles receberam instruções e, repletos de certeza, por causa da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, fortificados pela palavra de Deus e com plena certeza dada pelo Espírito Santo, saíram anunciando que o reino de Deus estava para chegar. Eles não pregavam outra coisa no seu reino, queridos, a não ser que o reino estava chegando, a não ser que estava próxima a chegada do reino. E nós pregamos outra coisa, ou se pregamos isso aqui, pregamos de forma incompleta. Que nós, nesse tempo, possamos ter dado início a um tempo de restauração. É com muita humildade que eu venho e encerro a nossa conversa aqui nesse momento, dizendo para você que o tempo chegou, dizendo para você que algo novo há de acontecer. E eu tenho certeza absoluta que você sairá diferente depois que você passar pelos 8 módulos que nós vamos conversar aqui, de coisas fundamentais para o entendimento do reino que nós temos diante de nós e que a igreja não está conseguindo enxergar, mas que vai enxergar, a despeito de qualquer outro amado, querido de outras religiões que não sejam as nossas, ou de pessoas ditas, chamadas hereges, que nós achamos via história, historicamente, que são bando de seitas. Muitas vezes Deus usa o louco para fazer o que ele tem que fazer. Muitas vezes. E é nisso que a gente está crendo nesse tempo. Na próxima ministração, nós trataremos do reino de Deus na Bíblia. Na próxima ministração, falaremos sobre os textos bíblicos que tratam do reino de Deus. Você vai entender a essência do reino, a composição, o que é o reino, como ele funcionou, como ele foi fundado, qual a base bíblica existente para dizer que o reino está inserido nela e a ponto de transformar a visão da igreja na direção dele. E isso nós faremos o mais breve possível. Eu te peço, divulgue isso, coloque isso no seu Instagram, no seu Face, no seu YouTube, aonde você achar conveniente, na sua rede social.
para que os seus amados, os seus queridos, amigos, colegas, conhecidos, possam se ajuntar para ouvir essa palavra e serem transformados na visão do que Deus está fazendo para o tempo do fim. Um abraço, fiquem com Deus.